Da igreja com a paz do Senhor. Quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concede nesta noite de estar aqui cultuando a Ele na beleza da sua santidade. Quero agradecer a Deus pelos livramentos que Ele tem me concedido, pela saúde da minha família, pela minha saúde, pela saúde dos irmãos que aqui estão. E que Deus continue estendendo suas mãos na vida de cada um de nós, nos livrando deste mal, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Serei bastante rápido. Jó, capítulo de número 33, versículo de número 11. Jó, capítulo 33, versículo 11, que diz assim a palavra de Deus: Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Até aí. Meus queridos irmãos, os irmãos bem sabem que tronco simboliza lugar de sofrimento. E que antigamente os escravos, eles eram açoitados, eles eram maltratados e açoitados ali no tronco. E Jó, ele descreve que Deus coloca ele no tronco, põe ele no lugar de sofrimento e observa todo o seu caminho. Este versículo nos fala da história de um homem justo, íntegro, reto e que desviava-se do mal aos olhos do Senhor. A vida de Jó era uma vida completa. Não lhe faltava absolutamente nada. A vida de Jó, eu repito, era completa. Não lhe faltava absolutamente nada. Sabe por quê, irmãos? Jó era um homem de total comunhão com Deus. Em primeiro lugar, ele era um homem de total comunhão com Deus. E Deus lhe dava por exemplo. Jó, ele tinha a sua vida, ele tinha uma família abençoada por Deus. Em terceiro lugar, Jó era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia, ela nos revela que Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas e 500 bois. E tinha muita gente ao seu serviço. Ou seja, Jó, ele possuía muitos empregados. Mas existe alguém que fica furioso quando estamos sendo abençoados por Deus. E este alguém se chama Satanás. Porque ele perdeu esta dádiva, ele perdeu este privilégio de ser abençoado e cuidado por Deus. Então ele tenta de todas as formas destruir o protegido de Deus. Mas a Bíblia, ela nos revela que estando o povo de Deus se apresentando diante do Senhor, entre eles estava Satanás. E Deus pergunta para ele dizendo: avistasse meu servo Jó, que não há homem semelhante a ele, homem justo, íntegro, reto e que desvia-se do mal. Meus queridos irmãos, é nesta hora que o diabo, ele tenta afrontar e confrontar a Deus. Ele afronta dizendo também, enche-se ele de bens, e confronta a Deus dizendo, tira o que ele tem para ver se ele não blasfema na tua face. Nesta hora o diabo, ele chama Deus para a luta. É nesta hora que o diabo, ele chama Deus para a briga. Mas ele não sabe que não há quem possa lutar contra o nosso Deus e sair vitorioso. Não existe homem ou até mesmo espírito que possa lutar contra o nosso Deus e saia vitorioso. Porque o Deus que nós servimos, ele conhece o princípio e o fim. O Deus que nós servimos foi ele quem escreveu a minha e a sua história. Como os irmãos bem sabem, o diabo, ele desce a este mundo, e quando Deus pergunta para ele dizendo, de onde vens?
ele diz de rodear a terra e passear por ela. Quando ele diz rodear a terra, irmãos, ele está voando ao redor da terra. E quando ele diz passear por ela, ele está andando minuciosamente à procura de quem possa tragar. Ele está fazendo uma revista, ele está fazendo uma procura minuciosa a quem possa tragar. Meus queridos irmãos, a Bíblia ela não revela, mas eu acredito que quando Jó ele estava orando, pedindo a seus filhos, pedindo a Deus para que quando seus filhos pecassem, Deus o perdoasse. Foi nesta hora que o diabo ele diz: agora eu venci, agora eu peguei a fraqueza dele. Meus queridos irmãos, Deus ele já conhecia Jó. Deus ele está no comando e no controle de todas as coisas. O diabo ele tenta de todas as formas destruir, apagar, romper todo elo que nós temos com o nosso Deus. Mas Deus, ele é o Deus que está no comando e no controle. Deus, ele está sempre contemplando os seus servos. Foi em meio a uma reunião no céu que Deus lembrou-se de Jó. E é em meio a uma reunião no céu que Deus, ele se lembra de mim e de você. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, porque Deus, Ele te ama, Ele sabe do meu e do teu problema. Este vento forte que vem sobre a tua vida, pode vir os ventos e vendavais, nós continuaremos de pé, porque nós somos como o carvalho, somos como uma árvore plantada junto às águas. Os ventos virão, as tempestades virão, mas eu e você, quando este vento forte passar, nós estaremos de pé, porque Deus é Ele quem faz todas as coisas. As provas virão na minha e na tua vida, isso é bem verdade. Está escrito em Isaías 43:13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. O nosso Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Em Isaías 41:10 ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é o mesmo. O salmista nos diz no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E ele completa dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Nesta noite, confia no Senhor teu Deus, descanse debaixo da mão potente do Senhor, descanse no esconderijo do Altíssimo, porque o meu e o teu Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Do Senhor, aleluia. Vamos continuar adorando ao nosso Deus com este louvor. Você aí de casa, adore ao Senhor junto conosco. Aleluia, Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Mas eu não adoro pelo que ele faz,
nem pelos seus bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos e seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Louvado é teu nome, meu Pai. Aleluia, Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas eu não adoro pelo que Ele faz e nem pelos seus bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Declare nesta noite: Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos e seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja a glória, aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória em todo momento. Aleluia. Que nós possamos em espírito e em verdade adorar Ele pelo que Ele é. Aleluia. Oh, a Ele a glória. Aleluia. Ele merece toda a glória. A Ele a glória pra sempre. Amém. Deus me deu, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Que coisa boa, que alegria, que gozo na nossa alma, né, Erasmo? Estamos aqui nesse ambiente tão espiritual, ouvindo os hinos, ouvindo as mensagens. Estamos aqui diante do Rei, do Deus Todo-Poderoso, daquele que é, que era, que será eternamente. Estamos ouvindo a sua mensagem
pregadas e também as mensagens cantadas. Já ouvimos aqui 2 hinos, especialmente este agora e o outro, que falava adorarei, mesmo que ele responda, que ele não responda. A adoração é algo que faz parte da vida do cristão. Nós encontramos isso na palavra de Deus, que independente da circunstância, o homem de Deus, a mulher de Deus, a missão, uma das missões principais do servo do Senhor, da serva do Senhor, é adorar a Deus. Nós fomos chamados para adorar a Deus. Esta é a missão principal do homem de Deus, da mulher de Deus, é adorar a Deus. Porque Ele é Deus, independente de qualquer coisa. Deus, Ele é digno de adoração, independente de qualquer situação que nós possamos nos encontrar. Infelizmente, muitos de nós só se preocupam de adorar a Deus quando vai tudo bem. Saúde, dinheiro no bolso, quando as coisas estão caminhando tudo 100%, aí a gente, e às vezes alguns até mesmo assim não adoram a Deus ainda. Mesmo indo tudo bem, ainda não consegue expressar a adoração a Deus, porque isso parte da alma, isso vem de dentro, especialmente daquela que encontrou-se com Jesus, que teve a felicidade de ser encontrado pelo Senhor, e que agora usufrui, agora ele goza do perdão de Deus. E nós encontramos isto aqui na palavra de Deus. Eu quero compartilhar convosco nessa noite uma palavra que vocês já sabem, já conhecem. Faz dias, né, que eu estava aqui um pouco ausente por motivo justo, e hoje eu senti o nosso pregador, nosso ministrante ali, está aqui hoje também conosco, mas nessa noite eu senti na alma esse desejo de transmitir esta palavra, porque eu acredito, eu tenho convicção que o Senhor vai continuar falando conosco. Ele está falando conosco. Ele está falando conosco. Ai de nós se o Senhor não falasse conosco. Ai do crente em Jesus se Ele não falasse conosco. A nossa felicidade é que o nosso Deus é o Deus vivo, e Ele fala com o homem, e o homem permanece vivo. Essa é a nossa felicidade. Eu quero compartilhar convosco um texto que está no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu São João. O evangelista São João, ele escreve este livro que nós conhecemos como o Evangelho segundo São João, e ele escreveu este livro para revelar a divindade do Senhor Jesus. Cada escritor do Novo Testamento, espécie dos Evangelhos, revelaram um lado de Jesus. E João aprove a ele revelar a Cristo como Deus que se fez carne, o Verbo que encarnou, o Deus que veio à procura do homem. Isso nunca tinha acontecido de uma forma tão real, de uma forma tão prazerosa. Por quê? Porque no Éden, quando Deus descia na viração do dia para falar com Adão, aquele que ele havia formado com as suas próprias mãos e dado do seu espírito a ele, Adão estava no paraíso, ainda não havia, o pecado ainda não havia acontecido, e Adão tinha uma comunhão maravilhosa com Deus. Deus descia na viração todo dia para conversar com Adão. Mas era uma conversa de Deus com Adão, e Adão não tinha pecado. Mas quando Adão pecou, Eva pecou e levou Adão ao pecado, e aí a humanidade trouxe sobre ela essa maldição, porque agora a criatura de Deus, que ele havia feito com tanto amor, tanto gozo, tanto prazer, este afastou-se dele, e agora levantou-se uma grande barreira que separava. O homem agora não tinha mais uma comunhão perfeita com Deus, mas mesmo assim Deus ainda se preocupava com o homem, com a sua criação. E a história leva avante, nós vamos fazer assim uma reflexão, mas
Deus sempre procurou o homem, Deus sempre procurou resolver o problema da humanidade. De várias formas, Deus sempre procurou se aproximar do homem, mas o homem sempre procurou se afastar de Deus. A humanidade sempre procurou viver longe de Deus, mesmo Deus vindo à sua procura. Mas agora é de uma forma mais viva, mais abrangente. Deus veio de uma forma direta, para estar diretamente, olho a olho, com a sua criatura. E isso foi possível quando ele encarna. E João escreve como foi que isso aconteceu. Capítulo 1, ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14, ele diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Jesus era o Deus humanizado, e ele escreve sobre Jesus como sendo o homem Deus. E nós já falamos sobre isso. Mateus descreve Jesus como o rei que havia de vir. Marcos descreve Jesus como o lado dele, servo. Lucas descreve Jesus como o lado humano, mas João descreve Jesus como o lado Deus, divino. E na trajetória de Jesus aqui na terra, o que João escreveu foi para revelar que ele era verdadeiramente Deus, mesmo em forma humana. E aqui nós encontramos, dentre diversas pessoas que tiveram esse encontro com ele, outros ele foi à procura dessas pessoas. Mas aqui no capítulo 4 nós encontramos uma passagem muito maravilhosa, quando João escreve sobre a história desta mulher que teve esse encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus mudou a sua história, mudou a sua vida, mudou tudo na vida dela. E nós encontramos aqui no capítulo 4, a história é muito conhecida, todos vocês sabem como isso aconteceu. Jesus vai ali caminhando, e era preciso ele passar por Samaria, e lá havia uma cidade chamada Sicar, e ele para ali onde tinha aquele poço. Ele muito cansado, ele pede para os discípulos ir comprar alimentos. Os discípulos vão, e ele vai ali à procura de água, e quando chega ali mais ou menos perto do meio-dia, aquela mulher vem para também tirar água daquele poço. A história é muito conhecida. E quando ela se aproxima, que ela chega ali, ela avista aquele homem assentado próximo ao poço. Mas ela tinha necessidade de saciar sua sede. Ela foi buscar água, porque era a hora adequada para ela buscar a água naquele poço. E quando ela chega lá, que avista aquele judeu, ela não olha para ele, não troca palavra com ele, porque não havia ali, havia uma animosidade, não havia assim um relacionamento muito íntimo, assim, próximo entre os judeus e os samaritanos. Havia uma rixa entre eles, e nem os judeus falavam com os samaritanos, e muito menos os samaritanos falavam com os judeus. Havia uma rixa entre eles, mesmo sendo descendente de Abraão. Porém, naquele momento que ela se aproxima para tirar a sua água, ele se dirige para ela e pede-lhe um pouco de água. Ele diz: dá-me um pouco de água para beber. E quando ele fala com ela, que era uma coisa para ela inimaginável, mesmo, além disso, ele era um homem, e o judeu se prezava para falar sozinho com outra mulher, especialmente sendo uma outra pessoa. Mas ele se dirige para ela e diz essas palavras: dai-me de beber. E ela diz: como sendo tu judeu, pede-me de beber, sendo eu uma mulher samaritana. Está aqui no capítulo 4, eu estou citando, mas você pode acompanhar essa história, que é uma história maravilhosa. E ele disse: mulher, se tu soubesse quem é aquele que te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Nesse momento já despertou nela
um interesse assim de procurar saber como era essa, que água era essa. E o diálogo vai se aprofundando e ele vai conversando com ela, revelando verdades para ela que ela não conhecia. E ela começa a desejar aquela água. E a história, vocês sabem como isso aconteceu. Mas em determinado momento que Jesus está conversando com ela, revelando verdades que lá dentro do seu íntimo, do seu ser, na sua alma, lá no seu espírito, aquelas palavras estavam produzindo um efeito diferente de outros homens quando conversava com aquela mulher. O assunto que aquele judeu falava com aquela mulher era um assunto totalmente diferente. Não tinha nada a ver de relação homem com mulher. Era um assunto totalmente que era dirigido à alma daquela mulher. E isso foi que atraiu a atenção dela, porque ele falava de assuntos espirituais. Quando ele disse, olha, quem beber desta água tornará a ter sede, mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia, que assunto diferente. E isso chama a atenção dela, porque outros homens, quando se dirigia para ela, os assuntos eram voltados totalmente para relacionamento carnal, para coisa que provocava sentimentos e desejos na carne. Mas aquele judeu, quando falava com ela, estava despertando nela desejo na sua alma. E isso chocou a ela, chamou a atenção, porque as palavras que saíam da boca daquele homem, daquele judeu, aleluia, eram palavras totalmente diferentes. Aleluia. E ele olha e diz para ela essas palavras. Ele diz, eu quero essa água. Dai-me desta água, porque eu não quero mais vir aqui buscar água neste poço. Ele faz uma pergunta para aquela mulher. Que essa pergunta não estava no script. Se aquele assunto que ele falava com ela sobre água viva, fonte de água viva que jorrava no interior, já trazia algo espetacular, de repente ele para e diz para ela assim, vai chamar o teu marido. E ela olha para ele assim e diz, eu não tenho marido. Ele olha para ela e diz, disseste bem, porque tiveste 5, e o que tu tens agora não é o teu marido. Esse choque, ela nunca tinha visto aquele homem, não sabia quem ele era. E de repente ele começa a revelar coisas lá do profundo da sua alma, que talvez muita gente não conhecia. E isso foi mais profundo. Porque quando ela disse, não tenho marido, ele disse, falaste a verdade, disseste bem. E quando ele diz que aquele que ela tinha ainda não era seu marido, ela tomou um susto e disse, Senhor, eu vejo que tu és profeta. E aí ela entra no já outro assunto mais importante ainda. Ela diz, nossos pais, vocês dizem que se deve adorar em Jerusalém. Nossos pais adoraram em Gerizim. E vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus disse para ela assim, olha. Outra coisa que chama a atenção é quando ela diz assim, este poço aqui foi o nosso pai Jacó que fez. E ele quando disse para ela que quem bebesse daquela água tornaria a ter sede. E ele disse para ela que ele tinha uma água, que quem bebesse dela nunca mais teria sede. E ele começa a penetrar nas profundezas da sua alma. E agora ele começa naquele assunto. Ele diz assim, ela diz, vejo que tu és profeta. Ele diz para aquela mulher, mulher, está chegando a hora. E a hora chegou.
que nem neste monte, nem Jerusalém, nem Samaria, nem no monte Sinai, nem no monte Gerizim, quem adora lá, quem adora cá, está chegando a hora que os verdadeiros adoradores, aqueles que querem adorar o Pai, estes adoradores, eles têm que entender uma coisa, que a verdadeira adoração só pode ser aceita pelo Pai, se for em espírito e em verdade. E o meu Pai procura tais que assim o adore. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele diz para aquela mulher, e o Pai procura estas pessoas. Ele estava dizendo assim para ela, não importa, não é o lugar que vai fazer com que Deus aceite a adoração. Não é o lugar que você está, mas é a posição que você se encontra em um lugar, é o que vai fazer com que Deus aceite a tua adoração. Porque a verdadeira adoração, ela parte de uma posição alcançada em Cristo Jesus para com Deus. Você pode estar dentro de um templo forrado de ouro, de prata, o que for, mas se o seu coração não é reto para com o Senhor, se você não está ali consciente de que é o Deus que você serve é um Deus vivo, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, se você não tiver consciência quem é o Deus que você adora, este lugar não vai servir para nada. Faz-me lembrar de Jeremias, quando Deus disse para Jeremias ficar na porta do templo. Deus disse: Jeremias, fica na porta do templo e diz para aqueles que vão entrando no templo, que vão entrando lá no templo, eles entram lá no templo para me adorar, mas o coração deles é como sepulcro caiado. Eles falam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Diga para eles, se eles quiserem me adorar de verdade, eles melhorem os seus caminhos, arrependam-se, convertam-se, para que eu receba a sua adoração. Não adianta dizer templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, se seus corações estão longe de mim. Aleluia. O Senhor disse para aquela mulher que era tida como uma mulher, olha, ela já tinha tido 5 maridos, e o 6º não era seu marido. E eu quero chamar a atenção aqui uma coisa nesta palavra para você nessa noite. Talvez o teu problema seja pessoas, alguém. Quem sabe a causa dessa tua angústia na tua alma é porque você está colocando esperança em pessoas. Primeiro marido não resolveu, segundo não resolveu, terceiro não resolveu, quarto não resolveu, quinto não resolveu, já estava no 6º. O problema dela não era relacionamento com homens, não era relacionamento com pessoas. O problema dela era o relacionamento com Deus, que ela não tinha tido ainda este encontro pessoal com Ele. Possa ser que alguém que me escuta nesta noite tem procurado, através de pessoas,
resolver seu problema com pessoas. Mas eu quero dizer, nesta noite, teu problema não é um relacionamento com pessoas. Teu problema será resolvido quando você se relacionar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo em primeiro lugar. Teu problema pode ser e é falta de um relacionamento espiritual e não pessoal. Se você está procurando ou algo que falta dentro de você, ou a felicidade, ou a alegria com alguém, ou em alguma coisa, eu quero te decepcionar nesta noite. Enquanto você continuar assim, nunca você vai encontrar o algo que falta dentro da tua alma para te encher de gozo, porque este algo só quem pode preencher é o Espírito Santo, quando Ele estiver em perfeita comunhão com você. E o Senhor desperta nela esta verdade. A alma dela já estava, eu sei, eu estou esperando o Messias. Quando Ele vier, Ele nos dirá todas as coisas. E o Senhor olha para ela assim. Parece que eu estou vendo a cena. Aquela mulher mesmo tendo esta vida que ela tinha. Mas havia algo nela que chamou a atenção de Jesus. Mesmo ela procurando resolver seu problema com um relacionamento, pois já ia no sexto e esse ainda estava desequilibrado, porque ele não era marido dela. Mas dentro da alma dela, ela buscava, ela esperava, ela ansiava que o Messias aparecesse para resolver o problema dela. Ela tem uma esperança, ela tem uma fé, ela tem uma certeza que a palavra de Deus um dia iria se cumprir, quando o Pai enviasse o Salvador ao mundo, o Messias que viria resolver o problema dos judeus. E Jesus olha para ela e diz: eu o sou, eu que falo contigo. Aquelas palavras não foram simplesmente palavras de um homem de Deus, de um profeta de Deus. Aquelas palavras eram palavras do próprio Deus. Quando Ele fala com aquela mulher que Ele era o Messias que ela esperava, automaticamente ela fica sem mais um choque para ela. É como se assim, eu não acredito. Nisso os discípulos vão chegando. E a alegria dela foi tanta, o gozo na alma que ela sentiu naquele momento foi tanto, que ela corre de volta para a cidade. E quando chega na cidade, começa a bradar, começa a clamar, a gritar e dizer: vinde, vede um homem que me disse tudo, porventura não será ele o Cristo? E os homens correm para ouvir aquele que aquela mulher estava anunciando. E quando chega lá, 2 dias passam com ele ouvindo a mensagem, a palavra. E quando eles regressam, diz para aquela mulher: mulher, já não é mais pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos visto e ouvido que Ele é o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. Aquela mulher agora passou a adorar a Ele em espírito, lá na alma e em verdade. Ela experimentou na vida dela algo que até então ela nunca tinha sentido. Ela sentiu na alma dela o amor de Deus que penetrou lá dentro das suas entranhas espirituais e removeu a culpa
culpa, tirou ela de uma condenação e agora deu a ela uma condição de filha de Deus, através da fé que ela depositou na pessoa do Senhor Jesus. E ela passou a entender uma coisa maravilhosa, que aquelas palavras que Jesus disse para ela: mulher, nem aqui nem lá, não é em lugar, não é em monte, não é em templo, não é em lugar. A verdadeira adoração, ela parte de uma posição que o homem encontra pela fé através do Senhor Jesus. Quando ele agora se posiciona como filho de Deus, ele agora tem convicção quem Deus é para ele. E não pode haver uma adoração verdadeira de alguém se dentro de si não houver uma convicção de quem Deus é para ele, quem Deus é para ela. Paulo fala muito sobre isto. Quando ele estava naquele navio, que levanta-se aquela grande tempestade, 14 dias, o barco à deriva, 271 pessoas, ou era 275 pessoas, fugiu agora o número exato, mas tinha 270 e um pouquinho de pessoas ali dentro daquele barco, daquele navio, e de um lado para outro, 14 dias, a tempestade era tão terrível, que ninguém viu o sol, estava tudo escuro. E 14 dias depois, o anjo do Senhor chega para Paulo e diz: Paulo, não tenha medo, porque ninguém morrerá, todos estão sobre a tua responsabilidade. E o anjo diz para eles, para Paulo: Paulo, não tenha medo, ninguém vai morrer. E Paulo levanta-se dentro daquele barco e diz assim: varões, ouvi, esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo e disse: ninguém irá perecer, todos nós iremos escapar. O navio vai se quebrar, mas nós iremos escapar todos com vida. E a história diz que o navio bateu no Recife, afundou e todos escaparam pendurados numa tábua, num tambor, em alguma coisa. Outros nadaram e chegaram na ilha de Malta, todos vivos, porque Paulo sabia quem Deus era. Paulo sabia quem Jesus era, e ele também sabia quem ele era para Deus. Por isso ele tinha convicção que Deus era para ele. E para encerrar estas palavras, Paulo diz lá, Lucas escreve no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas estavam ali em Filipos pregando o evangelho, expulsam o demônio de uma jovem, e aquele espírito de adivinhação sai daquela moça, e os homens que usavam aquela jovem para ganhar dinheiro, vendo que agora não tinha mais como usar aquele espírito de adivinhação, se revolta contra Paulo e Silas, levam-os à prisão, e ali eles, depois de serem chicoteados, eles são presos, jogados dentro de uma prisão, lá no fundo do cárcere, daquela prisão frias. O irmão aqui leu o texto que dizia: põe os meus pés no tronco, né? No tronco. Quando ele falou em tronco, eu me lembrei do texto que eu tinha lido hoje à tarde, quando Paulo e Silas, seus pés e suas mãos presos no tronco. Olha que coisa interessante. Paulo estava lá no fundo daquela prisão, era quase meia-noite, preso os pés e as mãos, o corpo todo dolorido, e lá eles presos, mas tinha uma coisa que não estava preso: a sua boca ainda estava aberta, e não só a boca deles estavam abertas, mas o seu espírito, a sua alma estava liberta. Então ele, naquele momento, Silas e Paulo de um lado, os dois juntos, um conversa com o outro e um diz para o outro: Paulo, tu vai orar e eu vou cantar louvores a Deus. Aí Paulo começa a orar e Silas começa a cantar louvores a Deus. Daqui a pouco chega a vez de Silas. Silas começa a orar e Paulo começa a cantar louvores a Deus. Os pés e as mãos
preso no tronco, o corpo dolorido, mas eles tinham aprendido com o Senhor Jesus, de que os verdadeiros adoradores não tinham lugar onde ele estivesse, dentro do templo ou dentro de uma prisão. A porta do céu estava aberta para receber a adoração do verdadeiro homem de Deus, da verdadeira mulher de Deus, onde quer que ela se encontrasse. E eles começam agora a louvar a Deus, a cantar louvores e adorar. E eu quero encerrar essas palavras nesta noite dizendo para você assim: onde existe alguém que reconhece quem Deus é para si, e ele crê no seu coração que agora a sua vida pertence ao Senhor, e sabe que Deus está sentado no trono e ele não resiste à verdadeira adoração. Quando ele começa a adorar a Deus, quando ele começa a glorificar a Deus, quando ele começa a buscar a Deus, a buscar a face do Senhor, é impossível que Deus não faça alguma coisa em favor desta pessoa. Enquanto eles oravam e cantavam louvores a Deus, cantar na igreja, de barriga cheia, dinheiro no bolso, tudo as mil maravilhas, não é, irmão Erasmo? Quando vai tudo bem, o carro na porta, esperando para ir para casa, né? Sabe que em casa ainda tem um lanche, já tomou café, almoçou, lanchou à tarde, jantou, e após o culto ainda tem um lanche antes de dormir. Que coisa maravilhosa! Você, vou louvar a Deus, eu quero agradecer a Deus, mas você dentro de uma prisão, não sei qual é a tua prisão nessa noite, se é física, se é emocional, se é uma prisão sentimental, não sei o que é que está te prendendo aqui nesta noite, a tua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você: se você entender hoje que a posição que você ocupa diante de Deus é de filho de Deus, é de filha de Deus, e a quem Ele se manifestou na sua vida, se você entoar louvores e adorar ao Senhor, é impossível que Ele não se mova para te beneficiar. O Senhor mandou dizer isso nessa noite, à tarde, quando eu estava pedindo ao Senhor algo para falar, e Ele me levava para essa palavra e dizia: diga que quando eu encontro adoração de verdade que brota da alma de um espírito que me adora em verdade, que me adora em espírito, eu movo os céus, movo a terra para abençoar esta pessoa. E quando eles oravam e cantavam louvores, irmão Erasmo, você que é um pesquisador da Bíblia, eu procurei ver, eu não vi se o terremoto foi em toda a área da grande cidade, porque diz que houve um terremoto e as portas do cárcere se abriram, as paredes, e eu fiquei imaginando, será que aquele terremoto foi um terremoto naquele lugar, que Deus fez uma coisa sobrenatural? Porque ninguém comentou, né? Não tem relato de alguma coisa, mas aquele terremoto fez com que o cárcere fosse abalado pela resposta de uma adoração a Deus em espírito e em verdade no momento mais difícil da vida. Aleluia. E Deus abriu as portas da prisão. Eu digo para você nessa noite, em nome de Jesus, não é o lugar. Você pode dizer: se eu tivesse lá na igreja, lá no templo, né? Quem sabe ali, ouvindo lá os irmãos pregando, as irmãs cantando, lá eu poderia, minha irmã, meu irmão, eu quero te dizer nesta noite, não é o templo físico. Deus pode ouvir tua oração no teu quarto de angústia. Deus pode ouvir a tua adoração no quarto que você está lá sozinho, lá chorando e buscando a Deus. Ele pode ouvir ali no teu quarto, aonde você se encontrar. Porque Ele disse: meu Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Onde essa pessoa estiver adorando a Deus, glorificando a Deus, o Pai vai à procura, vai atrás dela. E nessa noite,
Não tenha medo. E se você estava colocando a sua esperança em alguém, troque para Jesus. Mude para Jesus. Se era no teu marido, se era no teu esposo, se era em alguém da tua família, que você estava depositando a sua fonte, a sua base de felicidade. Ah, se meu marido fosse assim. Ah, se minha mulher fosse assim. Os filhos, se meus pais fossem assim. Ah, se meus filhos fossem assim. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus é assim. Jesus é perfeito. Ele satisfaz a tua alma. O Espírito Santo satisfaz a tua alma, independente de qualquer pessoa. Então nesta noite receba esta palavra para a glória do teu nome. Se você não é crente ainda, se você está em casa, se você está afastado do evangelho, talvez você se decepcionou por alguém que eu me afastei porque alguém, era porque você estava depositando a sua confiança ou seguindo alguém. Mas se você estiver seguindo Jesus, você até hoje estava na igreja. E você era igreja, porque você estava fundamentado em alguém. Mas nessa noite o Senhor diz assim: olha, tira teu olhar de alguém e coloca teu olhar em mim. Porque eu sou o pão, a água, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o que tu podes. Aleluia. Eu sou o que você precisa. Então, meu querido, tome a posição desta noite, tome a decisão pessoal por Jesus. E Deus abençoe a todos que nos ouviram. Desde já agradecemos aos nossos irmãos que cooperaram conosco, né? Todas as irmãs, vocês que têm nos acompanhado. Não foi possível transmitir pelo canal do YouTube hoje, porque deu um problema aqui, mas graças a Deus que ainda tínhamos o plano B, que era o Instagram, embora começamos um pouquinho mais tarde, mas acreditamos que terça-feira nós estaremos aqui já transmitindo pelo canal do YouTube, né? E eu quero, nesse momento, convidar o nosso presbítero, meu amado irmão Erasmo, meu companheiro, para ele estar orando conosco, agradecendo a Deus por tudo nessa noite. E terça-feira nós estaremos retornando, né? Em nome de Jesus. Esta semana é a Páscoa, né? É se comemorar da Páscoa, né? A Páscoa dos judeus. Porém, a nossa Páscoa é Jesus Cristo. Mas nós estaremos trabalhando sobre este assunto esta semana. Vou começar aqui com meu companheiro aqui, irmão Erasmo. E a gente vai trabalhar em nome de Jesus. Pois no próximo domingo já será a nossa Santa Ceia, né? Celebração da Ceia do Senhor. Então nós vamos trabalhar esta semana sobre esse assunto Páscoa, né? Salvação. E eu creio que vai ser uma bênção muito grande. Avisa a seus amigos, avisa a seus irmãos. Na próxima terça-feira, esta semana será uma semana de grande aprendizado sobre esta área de salvação e do que Jesus fez por nós, em nome de Jesus. Passou um momentinho, irmãos, tá certo. Terça-feira a gente recompensa aí em nome de Jesus. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Então vamos agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nosso meio. E vamos apresentar, né? A família do nosso irmão Paulo Barbosa, família do nosso irmão Leandro, Osmar, família do nosso irmão Rosinaldo. Que o Senhor venha continuar estendendo as mãos, completando a obra. E para todos os irmãos que estão enfermos, desempregados, que o Senhor venha suprir as nossas necessidades. Senhor Deus e Pai, neste momento te louvamos e te agradecemos por este momento especial de estarmos contigo, Senhor, te adorando através do louvor, te adorando através da oração, te adorando, Deus, através da palavra. Pai querido, eu te apresento, Senhor, todos os irmãos que estão necessitados de oração, por causa de enfermidade, Senhor, por causa de uma dificuldade espiritual, ó Deus, por causa de uma porta de emprego. Também desde já, Senhor, te apresento a irmã Ivanice, que o Senhor venha, Senhor, tomar ela em tuas mãos, curá-la, Senhor, ajudar nesse processo que ela está passando. Também te apresento, Senhor, a minha esposa, que carente, Senhor, das nossas orações também. Pai querido, abençoa toda a igreja, o irmão Martins, os diáconos, auxiliares que estão aqui. Deus, abençoa a todos em nome de Jesus. A bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos dizem
Amém. Uma boa noite, a paz do Senhor. E até terça-feira, em nome de Jesus.